Então vamos lá, pessoal. Então, para terminar as 3 aplicações que a gente teve nessa aula, a última aplicação é o estudo das distâncias, né? Então a gente vai começar aí a falar sobre todos os tipos de distância, né? Quais são os objetos no espaço que a gente estudou? Estudamos pontos, estudamos retas e estudamos planos. Então, e os diferentes tipos de posições relativas entre esses objetos. O que a gente vai ver agora é o que significa dizer distância entre esses objetos. Então a gente vai começar com o caso mais simples, que é o caso de 2 pontos. Tá? Então, acompanhando aí pela definição 1.46, né? Então, na seção 1.16, tá? Então, o item A diz o seguinte, que a distância entre 2 pontos é o comprimento do segmento que une esses 2 pontos. Naturalmente, a gente já tinha o conceito de distância lá na geometria plana, tá? Então aqui a gente tem a distância entre 2 pontos, por exemplo, P e Q, que vai, na verdade, ser denotado também dessa forma lá da geometria plana. A gente denotava dessa forma também, tá? No tamanho do segmento que une P e Q. Depois, fixa, então temos um ponto, entre 2 pontos é o tamanho do segmento. Agora, se eu tiver um ponto e uma reta, né? Então a distância de um ponto P a uma reta R é a distância do ponto P ao P', onde P' é a projeção ortogonal do ponto P sobre a reta R. Então é o pé da perpendicular, né? Então se eu tenho uma reta aqui e um ponto aqui, então eu traço a minha reta perpendicular, a reta R. Esse segmento aqui vai ser, o tamanho desse segmento vai ser a distância entre o ponto P e a reta R, tá? Então, como a perpendicular é única, então essa distância está bem definida, né? Então, como que é a notação nesse caso? A notação vai ser a mesma, né? Sempre D e entre parênteses os objetos que a gente está medindo a distância. Então, a distância entre P e R, essa é a notação, tá? Depois, isso distância entre um ponto e uma reta. E agora a distância entre um ponto e um plano, né? Então, se eu tenho um plano e eu tenho um ponto, por esse ponto passa uma única reta que é perpendicular ao plano, né? Então essa perpendicular, ela tem um pé da perpendicular, é onde essa perpendicular encontra com o plano π. Então esse tamanho desse segmento que vai de P até a projeção, né, do ponto P sobre o plano π, esse tamanho é o que a gente chama de distância entre o ponto P e o plano π, tá? E qual vai ser a notação? Então a notação é análoga, né? A notação vai ser a distância do ponto P ao plano π. Okay? Depois, bom, isso então é com relação a ponto. Então, entre 2 pontos, entre um ponto e uma reta, entre um ponto e um plano, tá? E agora entre retas. Bom, então vimos esses 3 primeiros, vou apagar aqui para poder fazer os desenhos mais, né? A interpretação geométrica de cada uma dessas situações. Bom, então vamos lá. No item D, então, a distância entre 2 retas concorrentes ou coincidentes. Bom, se as 2 retas são coincidentes, então não tem distância entre elas, é 0. E se as 2 retas são concorrentes, elas se encontram, então elas se encostam. Então, se elas se encostam, não tem distância entre elas também, tá? Então, por isso que aqui a distância é nula. Esse é o item D. No item E, ele vai me falar o que é a distância entre 2 retas paralelas, né? Então, se eu tenho 2 retas paralelas, passa um único plano, né? Então, aqui a gente usa a ideia de distância lá
da geometria plana, né? Então, pega um ponto qualquer aqui, né? Eu tenho a reta R e a reta S. Então, como que ele é definido, né? É a distância de um ponto qualquer da reta R à reta S. Então, eu pego um ponto qualquer aqui e meço a distância desse ponto até essa reta. Essa distância vai ser a mesma. Por quê? Como que eu calculo distância? Eu traço a perpendicular que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R. Mas se essa reta é perpendicular à reta R, à reta S, e S é paralela à reta R, então essa aqui que eu tracei, ela também é perpendicular à reta R. Por isso que esse tamanho aqui ele vai se preservar, né, em toda a extensão, não importa o ponto P que a gente toma, né? Então esse tamanho aqui, né, o tamanho desse segmento é o que a gente chama de distância entre as duas retas paralelas, R e S. Tá? E depois, como que eu meço então? Bom, já medi a distância, já defini como que é a distância de retas coincidentes, concorrentes, paralelas, só me resta agora as reversas. Então, como que eu defino então a distância entre duas retas reversas? Então, entre duas retas reversas, elas não são coplanares. Então, eu não posso fazer elas morarem em um plano e elas não se interceptam. Então, elas têm uma distância, né? Então, eu vou ter, então, desenhando aqui, né? Então, eu tenho essa reta aqui, uma reta R e outra reta aqui. Então, eu paro de desenhar aqui. Então, a reta S, tá? Só para mostrar que uma está lá, uma está aqui na frente e outra está lá no fundo, tá? Então, qual vai ser essa distância, então? Ela vai ser, então, a distância, né, entre um ponto R e S, pertencentes à reta perpendicular comum a essas duas, né? Então, vai existir uma reta que é perpendicular tanto à reta R quanto à reta S, né? Que é exatamente esse ponto de encontro ali, né? Por quê? Porque eu pego essas duas retas reversas, eu consigo então um plano que contém a reta R e é perpendicular à reta S. E da mesma forma consigo um plano que contém a reta S e é perpendicular à reta R. Esses dois planos vão se encontrar em uma reta e essa reta vai ser perpendicular tanto à reta S quanto à reta R. Tá? E essa perpendicular então vai ligar dois pontos ali, um ponto da reta R e um ponto da reta S. Esse tamanho desse segmento é o que a gente chama de distância entre retas reversas. Tá bom? Então, por exemplo, se eu estou aqui com um cubo, né? Um cubo é um bom exemplo para ilustrar retas reversas. Então, por exemplo, ó, essa reta aqui, ó, essa retinha aqui, ela é reversa com relação a essa reta aqui, por exemplo. Né? São duas retas reversas. No entanto, olha essa reta aqui, ó, ela encontra esse ponto, né? Deixa eu desenhar de outra cor aqui para ficar em destaque. Então, ela encontra essa primeira reta num ponto e encontra essa segunda reta em outro ponto também. Mas como são lados de triângulo, de quadrados, então esse ângulo aqui é 90 e esse ângulo aqui também é 90. Ou seja, essa reta em azul, ela é tanto perpendicular à reta, esse lado do cubo, quanto a esse lado do cubo. Então essa é a distância entre essa reta e essa reta, é exatamente o tamanho desse segmento que une esses dois pontos. Tá? Então é isso que é a distância entre retas reversas, assim que a gente mede. Então já vimos distância entre pontos, ponto e reta, ponto e plano. Vimos então distância entre duas retas coincidentes, concorrentes, paralelas, reversas. E agora, para finalizar, a gente tem que comparar uma reta com planos, né? Então como que a gente mede a distância entre reta e plano? Vamos lá então.
Então vamos lá. No item G, então, ele fala que a distância entre uma reta R e um plano π paralelo à reta R é a distância entre um ponto qualquer da sua reta até o plano. Então eu tenho o caso, né? Então, se eu tenho uma reta e um plano, como que eu meço essa distância? Quais são as possíveis posições relativas entre uma reta e um plano? Ou essa reta é paralela ao plano, ou essa reta é secante ao plano, ou essa reta está contida no plano, tá? Então a gente tem essas três possibilidades. Se a reta está contida no plano, o que vai acontecer? Ele vai ser distância zero, nula. Se ela é paralela, como que a gente define? Da mesma forma que definiu distância entre duas retas. Então veja só, se eu tenho esse plano e tenho uma reta aqui paralela ao plano, o que vai acontecer? Para medir a distância, eu pego um ponto qualquer aqui, traço a perpendicular e calculo a distância entre esses dois pontos, P e P', tá? Simples assim, certo? Por quê? Porque essa reta aqui, eu posso projetar ela, fazer a projeção ortogonal dela aqui no plano, eu vou obter uma nova reta aqui. Então a distância entre essa reta e esse plano é a distância entre essa reta e a projeção dela. Simples assim. Ok? Muito bem. E aí não coube aqui na lousa, mas tem o item H. Tá? O item H, então, ele fala da distância entre dois planos paralelos. Por quê? Bom, entre reta e plano. Entre reta e plano, vimos então, se uma reta está contida no plano, não tem distância. Se uma reta é secante ao plano, ela encontra o plano, então também não tem distância. Então só ficou esse caso mesmo. E agora, para finalizar, o item H, que fala da distância entre dois planos. Se os dois planos têm interseção, porque qual que é a posição relativa entre dois planos? Ou eles são paralelos, ou eles são coincidentes ou secantes, né? Se os planos são coincidentes, então ele é o mesmo plano, então não tem distância. Se os planos são secantes, então quer dizer que eles têm uma interseção. Então eles se encostam, então não tem distância entre um e outro. E então fica faltando apenas o caso entre dois planos paralelos. E aí como eu faço? Da mesma forma que eu fiz aqui para essa reta, né? Então se ao invés de ter uma reta paralela ao plano, eu tiver outro plano paralelo, então o que vai acontecer? Vamos ver, eu tenho aqui esse plano e tem um outro plano aqui. Paralelo, tá? Dois planos paralelos. Então o que eu faço? Eu pego um ponto qualquer de um plano, traço a perpendicular ao outro plano por esse ponto, vou obter um outro ponto. Então a distância entre eles é a distância entre esses dois. Essa distância vai ser sempre a mesma, né? Porque qualquer outro que eu pegue um par de pontos aqui vai formar um paralelogramo, porque vai ter uma reta aqui, outra reta aqui, as duas vão ser paralelas, porque vão ser coplanares e vão morar em planos paralelos, tá? E esses dois vão ser paralelos também. Então vai formar um paralelogramo e, consequentemente, então esse tamanho vai ser o mesmo, independentemente do ponto que a gente pega, tá? Então com isso, então, a gente fecha essas distâncias. Esqueci de falar das notações, né? Mas a notação, por exemplo, entre retas concorrentes, entre duas retas, então distância entre duas retas, não importa se são concorrentes, se são paralelas, vai ser sempre essa notação. Distância entre reta e plano, e distância entre plano e plano, né? Então é só falar, é distância e dizer os dois objetos que a gente está medindo a distância.